primeiro passo é preparar a quantidade de arroz que você vai fazer. Então, se eu vou fazer uma grande quantidade, eu tenho que ter uma panela grande e de preferência uma panela grossa, tá? Quanto mais grossa a panela, mais soltinho vai ficar o seu arroz, ok? Então não adianta você fazer grande quantidade de arroz numa panela pequena, porque o que vai acontecer? Quando você colocar água, ele cresce, então vai ficar sem espaço para que ele venha ficar cozido e soltinho. Uma dica legal, você tem que enfiar a mão dentro do arroz, ó, enfia os dedos dentro do arroz e olha para ver se a sua mão, se seus dedos vão ficar branquinho. Se ele ficar branquinho, é sinal que o arroz vai ficar soltinho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, cada mãozada dessa é para uma pessoa. Então aqui eu vou fazer arroz para uma pessoa, para duas, para três, para quatro, para 5 pessoas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar sempre uma a mais ou duas. Por quê? Porque se alguém quiser repetir, eu vou ter arroz para 5 pessoas e 1 ou 2 pessoas querendo repetir, vai dar, não vai faltar e também não vai sobrar. Então agora nós vamos lavar o arroz. Você tem que lavar o arroz umas 5 vezes, tá? Pega assim, ó, esfrega, vai esfregando ele, ó, dentro de um escorredor. E aí você faz o seguinte, se você não tiver escorredor, você pode lavar ele dentro de uma panela, não tem problema não, depois você escorre a água. Tem que lavar 5 vezes. Se você puder, eu aconselho você fazer o seguinte, fazer isso daqui, ó, coloca ele dentro de uma outra vasilha, tá? É isso daí. Então eu vou lavar ele 5 vezes, vou deixar escorrendo, ele tem que estar seco. Aí daqui a pouco eu volto para dar continuidade. Em uma panela você vai colocar o óleo e vai colocar o alho e a cebola picadinho. Eu aconselho você deixar o alho e a cebola já picadinho antes de colocar a gordura no fogo, porque senão vai queimar o alho e a cebola e o seu arroz vai ficar escuro. Ok? Então aqui eu coloquei 3 dentinhos de alho e coloquei um pouquinho de cebola, é coisinha mínima, não precisa muito. Aqui eu estou fazendo com 3 colherzinhas, somente 3 colheres de sopa de óleo, nada mais do que isso. Ok? Não precisa colocar muito óleo. Aí nós vamos fazer isso daqui, ó. Vamos colocar aqui, dar uma mexidinha, uma leve douradinha. Não precisa deixar queimar o alho, tá? É coisinha mínima e aí você já vai colocar o arroz aqui dentro. Lembrando que se você ficar mexendo, vai ficar papa, não pode. Então aqui o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou deixar um pouquinho aqui, coisinha mínima, não precisa deixar muito, porque quando fritar o arroz, vai fritar também o alho e a cebola. Tá? Então aqui, ó, já tá sequinho, ó, observa que ele tá caindo soltinho, ó. Dá uma batidinha. Pronto. Agora é só mexer. Fácil, né? Como que eu sei que já está bom para colocar água? Quando ele começar a formar umas bolotas, está bom. Esse é o segredo de um arroz ficar mega saboroso. É você deixar ele bem frito, porque quando ele fica bem fritinho, ele não gruda um no outro, tá? Outra coisa, um segredinho que eu vou deixar para vocês. Tem que colocar água fervendo, não pode colocar água fria. Poder até pode, mas perde o sabor, ok? E qual a quantidade de água que eu vou colocar aqui? É simples, um dedo acima do arroz. Então, cobrir o arroz de água, um dedo acima. Geralmente é 1 por 1, ou seja, por cada copo de arroz é um copo de água, dá certinho, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos fritar o arroz, em seguida nós vamos colocar a água fervendo, tá? Então daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês qual é o ponto para poder colocar água, ok? Eu já fritei o arroz,
tá? Deixei ele fritando aqui, de vez em quando dei umas mexidinhas. Ele fica fritando aproximadamente por uns 5 a 6 minutos. Para incrementar, eu ralei meia cenoura. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a cenoura aqui, ó. Olha que top. Fica uma delícia, tá? Você pode colocar cenoura, você pode colocar brócolis, pode colocar castanha, tá? Mas primeiro tem que fritar o arroz. Então aí fritou o arroz. Agora a gente vai dar uma mexidinha, ó. Dá uma mexidinha, que é para poder soltar a tinta da cenoura no arroz. Olha que legal. Ó. É isso aí, ó. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a água fervendo. Então a água já ferveu, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar a água de maneira que venha cobrir o arroz e espigue um dedinho de água por cima. Ok? Ó, é isso daí. Agora você vai fazer o seguinte, você vai tirar o arroz que está em volta da panela, deixa ele totalmente imerso dentro da água. E agora nós vamos colocar o sal. Muito cuidado com o sal, tá? Então não precisa colocar muito, ó. Coloca pouquinho e experimenta ver se está de acordo com o que você gosta, tá? Então o sal fica ao gosto. Eu aconselho você não colocar muito sal, porque quando a água seca, fica mais concentrado o sal. Beleza? Então você pega, experimenta, vê se está legal. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vou esperar a água ferver. Quando a água ferver, vou abaixar o fogo e vou tampar o arroz. Vou fazer isso daqui, ó. Vou deixar ele tampadinho, não pode mexer mais. Daqui uns 10, 15 minutinhos, a água vai secar. E aí eu vou ver se sumiu a água do fundo da panela. Se sumiu, já está no ponto, já pode tirar do fogo. Ok? Já pode apagar o fogo. Aí vai ficar mais 10 minutos sem mexer, deixa fechadinho assim por mais 10 minutos. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou deixar a água secar e daqui a pouquinho eu volto e mostro para vocês, ok? Lembrando que o fogo tem que estar baixo, não pode ficar alto, porque senão a água seca e o arroz não cozinha. Então tem que deixar cozinhando no fogo baixo, ok? Então daqui a pouquinho eu volto. Então já se passaram 10 minutos, eu vou fazer o seguinte, ó, vou abrir a panela, vou conferir se a água secou no fundo. Eu vou devolver aqui, ó, vou tampar novamente, vou fazer isso, ó. Vou tampar a panela, vou desligar o fogo e vou deixar 10 minutinhos fechadinho, para depois eu tirar ele de dentro da panela, ok? Facinho, né? Então daqui a pouquinho eu mostro como que ficou. Então, deixei mais 10 minutinhos, panela tampadinha. Agora vamos fazer isso daqui, ó. Olha que espetáculo, ó. Soltinho, ó. Tá vendo? Olha que maravilha, ó. Isso aí, ó. Essa é a maneira correta de se fazer um arroz, tá? Ó. Perfeito, ó. Ó. Isso aí. Ó. Não agarra no fundo da panela. Ó. Isso aí. Pronto. Agora você já sabe fazer um arroz. Agora no próximo vídeo eu vou ensinar vocês como se faz um feijão com caldo grosso. Tem gente que fala, coloca maisena, tem que colocar nada, tá? Então me aguarde no próximo vídeo. Beleza? Então se você gostou, deixa aí um like, deixa aí um joinha. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Lembrando que vai ter continuidade, não vai parar aqui não. Esse programa é um programa